todo o coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. A partir do verso 25 até o verso 6 do capítulo 13. Faremos uma leitura responsiva, vou ler os versículos ímpares e peço à igreja que leia em voz alta os versículos pares. Primeiro Reis, capítulo 12, verso 25 ao versículo 6 do capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Pois um em Betel e o outro em Dan. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Deixe-me continuar. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então ele disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou com. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pois como foi glorioso, como foi gratificante para mim estar aqui com meus irmãos louvando ao Senhor. Te agradeço, Senhor, porque às vezes o Senhor nos surpreende. Hoje não pudemos fazer ensaio por causa da reunião, mas o Senhor se agrada, às vezes, na simplicidade de ofertarmos o coração, e como fui abençoado, Senhor. Espero que meus irmãos também, por estarmos louvando de todo o coração ao Senhor, que é o único digno, santo, 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 de ser adorado, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Que o Senhor também fale aos corações nesse momento, que o Senhor se faça presente, que o Senhor tire todo o medo do coração, que o Senhor traga paz à mente,
traga tranquilidade ao coração, traga saúde, Senhor, aquele que talvez esteja angustiado, aflito, preocupado com um parente, com um irmão, com alguém enfermo, que tenha a paz do Senhor e saiba que o Senhor é poderoso para cuidar dos nossos, enquanto estamos aqui para te cultuar. E abençoa-nos nessa noite, Deus amado e bendito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto que nós lemos, 1 Reis 12, do 25 até versículo 6 do capítulo 13, ele está num momento sensível, dramático. Ele se encontra aqui da história do povo de Deus, especialmente na história do povo de Israel e de Judá, especialmente aqui do povo de Israel. Qual é o contexto? O que tinha acontecido aqui? Salomão, filho de Davi, foi um rei poderoso, um rei com muita sabedoria dada por Deus, um rei que tinha muita riqueza, mas um rei que ao longo do tempo se deixou levar e não terminou os seus dias bem como tinha começado. Mas Deus disse que não tiraria o reino de Salomão, mas sim de seu filho Roboão, e após Roboão ter sido constituído, ordenado como rei de Israel, o Reino Unido ali ainda, há uma rebelião, e esse homem que lemos aqui, Jeroboão, assume 10 tribos, como Deus já havia determinado que assim o faria. Nós veremos isso daqui a pouco. Deus falou que arrancaria as 10 tribos e entregaria para Jeroboão, e essas tribos ficavam mais ao norte de Israel, e Judá e Benjamim ficaram ainda sob a regência da dinastia davídica, dos filhos de Davi, no caso Roboão, filho de Salomão. E ali era um momento sensível, pois houve uma divisão entre o povo de Deus, e se constituiu o reino do norte, que daqui em diante vai ser chamado de reino de Israel, ou Efraim, e o reino do sul, que ficou conhecido como Judá, cuja capital era Jerusalém. Mas eu não quero falar da história do povo de Deus, mas essa noite eu quero falar especificamente sobre algo muito semelhante ao que eu falei hoje pela manhã. Hoje de manhã eu falava do risco da distração. Eu preguei uma pequena série de mensagens sobre o livro de Atos, capítulos 4 a 6, e aí no capítulo 4 eu chamei de tríplice ataque à igreja. No capítulo 4, da perseguição que se levantou contra a igreja do Senhor. No capítulo 5, o risco da corrupção por meio do pecado de Ananias e Safira. Se você não esteve aqui ou não conhece a história, depois no nosso canal de YouTube você pode ouvir essas mensagens. E por fim, hoje falei do risco da distração. Primeiro, a perseguição, a corrupção, e terceiro, a distração. Pois Atos capítulo 6 nos diz que os apóstolos perceberam que entre o povo começou a ter um problema. As viúvas helenistas, as viúvas judeus que vinham de outras partes do Império Romano e que falavam grego, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E aí teve uma controvérsia entre judeus lá da Palestina, judeus que falavam hebraico ou aramaico, e judeus de fala grega. E naquela igreja, logo no início, às vezes a gente pensa assim, eu vejo pessoas falando, né? Eu queria tanto viver nos dias da igreja da igreja primitiva, aqueles dias, e ouvir as pregações de Pedro, de Paulo. Hoje eu tenho que ouvir o pastor Felipe. Poxa, eu não podia ouvir Pedro, Paulo, mas a igreja também tinha seus problemas, irmãos. E ali se institui um problema grave que poderia trazer um racha, uma divisão na igreja em seu nascedouro. Inspirados pelo Espírito Santo, os apóstolos determinam que fossem levantados 7 diáconos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar essa questão. E os apóstolos falaram, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E não caíram na artimanha de Satanás de se distraírem de sua atividade principal para atender uma atividade necessária, mas eles delegaram essa atividade, assim como Moisés, quando seguiu o conselho de seu sogro Jetro e dividiu um pouco a carga lá nos julgamentos do povo de Israel, ainda no deserto. E os apóstolos falaram, os diáconos vão resolver isso, e nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e à oração. Eles não se deixaram distrair. Mas aqui, nesse episódio, nós vamos ver um homem de Deus, um profeta do Senhor, um homem levantado por Deus para levar uma mensagem dura, uma mensagem de juízo, um homem corajoso, um homem impetuoso, um homem dependente do Senhor, um homem temente a Deus, que não se desviou do seu caminho, não se distraiu num primeiro momento, mas num segundo momento se deixou levar, e aí as consequências nós veremos daqui a pouquinho que vieram sobre ele. Esse homem não é Jeroboão. Jeroboão, que nós lemos aqui na leitura inicial,
Foi um rei mau, um péssimo rei, o primeiro rei do reino do norte, né, cuja capital depois se estabeleceu em Samaria. Ele era um rei que recebeu da parte de Deus uma profecia acerca do seu reinado. Então vamos voltar nossos olhos primeiramente vamos ver alguns personagens desses episódios que vemos nos capítulos 12 e 13 de 1 Reis, e o primeiro deles é o próprio rei Jeroboão. Mas volte agora para o capítulo 11. Olha o que a Bíblia vai dizer acerca de Jeroboão. 1 Reis, capítulo 11, verso 35. Recebeu uma palavra do profeta Aías, que dizia o seguinte, verso 35, mas da mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você, e ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Preste atenção que Deus falou àquele homem, Jeroboão, por intermédio do profeta Aías, verso 37. Quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo o que desejar a sua alma. E você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi. E olha o que Deus disse a esse homem, e darei Israel a você. Jeroboão ouviu isso, e sabe o que aconteceu na sequência? De fato, ele foi instituído como rei sobre as 10 tribos do norte. Mas logo, irmãos, como lemos na leitura inicial, agora sim vai para o versículo 12, capítulo 12, versículo 26, diz assim, falando de Jeroboão, esse mesmo homem que tinha recebido essa palavra de um profeta do Senhor, vou ler do 25, Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Está entendendo o que está acontecendo aqui? O reino era no norte, ele era o rei do reino do norte, as 10 tribos ficaram ao norte. Jerusalém era a capital do reino do sul, Judá. Jerusalém era o centro de adoração do povo de Deus. Então o que ele pensou? Quando o povo for adorar em Jerusalém, vai ter que ir lá para Judá, para o outro reino. Eles vão lá para adorar o Senhor, vão acabar sendo lá seduzidos por Roboão, filho de Salomão, e vão querer se voltar para ele, vão me matar e eu vou perder o reino. Mas quem tinha dito que ele seria rei sobre Israel? O Senhor. Deus falou para Jeroboão que ele seria o rei de Israel. Deus não falou para ele, olha, não precisa deixar o pessoal para Jerusalém não, senão eles vão voltar o coração para o neto de Davi. Não, ele falou, você vai ser o rei de Israel, se cumprir os meus mandamentos. Ele fez uma equiparação, o Senhor, por meio do profeta Aías, a descendência de Jeroboão com a do próprio Davi. Só que Jeroboão deu mais ouvido aos medos do seu coração do que a palavra de Deus. Jeroboão temeu perder o reino e criou isso. Muitas vezes acontece, irmãos. Às vezes Deus fala algo ao nosso coração que está claro na sua palavra, ou o Espírito Santo ministra algo específico ao nosso coração, pois como temos aprendido hoje na aula ministrada pelo irmão Paulo, muito esclarecedora, nós cremos que o Espírito Santo fala a nós ainda hoje. Então talvez o Espírito Santo tenha falado algo ao seu coração, talvez algo usando uma pessoa ou de outra forma. Nós cremos que Deus fala de formas particulares, ou de forma geral na sua palavra, o Espírito Santo fala algo ao seu coração, e às vezes a gente questiona, e o medo nos faz voltar atrás. Jeroboão recebeu uma palavra da parte de Deus, você vai ser rei sobre Israel. Ele foi colocado como rei, mas ele ficou com medo do povo voltar e adorar em Jerusalém e acabar matando e tomando o seu reinado. Aí o que ele foi fazer? Primeiro erro de Jeroboão, teve medo, não confiou na palavra do Senhor. Segundo erro de Jeroboão, foi tomar conselho, certamente com pessoas que também não temiam a Deus e não davam ouvido às suas palavras, pois diz assim o verso 28. Por isso, depois de quê? Se aconselhar. Com quem a gente não sabe, deviam ser as pessoas próximas ao rei. Mas depois de se aconselhar, o rei fez o quê?
2 besouros de ouro, e disse ao povo, leia comigo, basta... Vocês lembram de uma situação parecida ocorrida com a história de Israel? Qual foi? Arão. O povo no deserto, Moisés, muitos dias no monte, o povo começou a reclamar, tiraram o seu ouro, e aí Arão ainda fala quando Moisés briga com ele, eles me deram ouro e jogaram e saiu isso aí, tipo assim, como se um bezerro fosse assim, né? Você pega um monte de ouro, joga no fogo e saiu isso aí, assim, não sei o que aconteceu. Arão, pelo amor de Deus. E aquele problema grave que aconteceu, só que Jeroboão era tão difícil, irmãos, que ele não fez um bezerro não, ele fez 2 bezerros. Por que ele fez 2? A gente não está na escola dominical, né, Paulo? Que pena. Israel, como eu disse, o reino do norte, ele é extenso, ele é uma linha lá na Palestina, e ele ficou com medo, ele era tão medroso, e era o rei de Israel, que ele fez o seguinte, botou um bezerro em Dan, que era ao norte, e em Betel, que era o sul. Porque se alguém quisesse ir adorar ao norte, no limite de Israel, tinha um bezerro lá para você fazer a sua adoração. Ou ao sul, antes de Judá, tinha um bezerro lá também. Então vamos botar 2 bezerros. Se o cara for para o norte, tem um bezerro lá para ele adorar. Se o cara for para o sul, tem um bezerro lá para ele adorar. E ninguém vai sair do meu controle, do meu domínio. Muitos dos nossos medos nascem do desejo de nós controlarmos todas as coisas. Ou de controlarmos as pessoas. E a gente fica com medo que a gente quer controlar, a gente tem a ânsia de controle, e a gente quer controlar todas as coisas. Só que, eu não sei se eu sinto lhe informar ou se eu me alegro em te informar, que ao caminhar com Deus a gente aprende cada vez mais que a gente controla bem poucas coisas. Não dizer que a gente não controla quase nada. Jeroboão queria controlar, bota um bezerro no norte, bota um bezerro no sul, se tentar sair pelo norte está o bezerro lá, pelo sul está o bezerro aqui, e ninguém vai fugir para ajudar, ninguém vai querer me matar. Ele não confiou na palavra de Deus, ele não confiou na palavra trazida da parte de Deus, e ele pecou gravemente, instituindo uma idolatria terrível no meio do povo de Deus. E ele diz assim ainda no versículo 29, que eu acabei de dizer, pois um em Betel e outro em Dan, e segue isso, se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. E continua, Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. A lei manda que fossem sacerdotes da tribo de Levi. Ele constituiu os sacerdotes da cabeça dele. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual a festa que se realizava em Judá. Ele fez uma cópia e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. Preste atenção no verso 33. No 15º dia do 8º mês, escolhido como? Como que está escrito aí? Escolhido seu bel prazer. Ou seja, ele escolheu. Esse dia aqui é o dia que vai ter a festa religiosa. Ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Ele criou uma religião, ele criou uma religião pagã. Ele botou os ídolos onde ele achava que tinha que ter, ele instituiu os sacerdotes que ele achava que tinha que ter, ele instituiu as festas que deu na cabeça dele, ele fez tudo do jeito dele. E eu sinto lhe informar que é isso que muitas vezes a gente faz quando a gente está com medo, irmãos. Tudo se originou do medo de Jeroboão perder o reino que Deus já tinha dito que era dele. Mas o medo se apossou dele de tal forma, e ele teve maus conselheiros que o levaram a criar uma religião pagã. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus denuncia ela, é verdade, esse que está contigo não é teu marido, que já tivesse 5, e esse que está agora não é teu marido? Você lembra que ela responde a Jesus? Senhor, vejo que és profeta. Em qual monte devemos adorar? No Monte Sião? Ou no Monte Gerizim, onde adoravam os samaritanos? É uma especulação minha do texto de João capítulo 4. Eu acho que ela quis resolver os seus problemas morais, de ter uma vida sexual pouco recomendável, com a religião. Tudo bem, eu já tive um monte de marido, esse que está comigo não é marido, mas me ensina o jeito de fazer as coisas certas para ficar bem com Deus e deixa eu viver minha vida. É muitas vezes que a gente faz, irmãos. A religião se torna uma bengala para a gente se sentir assim, estou bem com Deus, mas deixa eu viver minha vida do jeito de lá. Jeroboão quis criar uma religião para se defender do medo do seu coração, e nisso ele pecou gravemente contra o Senhor.
E aí surge o segundo personagem, que é o qual nós vamos dedicar mais atenção nessa noite, que aparece no capítulo 1 do versículo 13. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Olha que curioso. Por que Jeroboão botou os bezerros em Betel? Para o povo não ir a Jerusalém, certo? E de fato, o povo não foi. O povo ficou adorando na religião, no Jeroboês lá que ele criou, a religião da cabeça dele. Só que, irmãos, se nós desagradarmos a Deus, desobedecermos a Deus, não adianta não ir a Jerusalém, que Deus vai pegar alguém em Jerusalém e vai trazer até nós. O que Deus fez? Tu não vai em Jerusalém? Você não quer ir lá porque está com medo de perder o reino que eu te disse que vou te dar? Eu estou parafraseando aqui, isso não está nas Escrituras. Então eu vou trazer um profeta lá de Jerusalém para te falar o que eu tenho para te falar. E foi isso que aconteceu. Você não vai lá em Jerusalém? Não vai deixar o povo em Jerusalém? Ok, traga um profeta de Judá e ele vai falar para você o que eu tenho para te dizer. Versículo 2. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar. Observe que no verso 1 a gente viu que Jeroboão estava junto ao altar e ia queimar incenso. O profeta chegou na hora do culto pagão de Jeroboão e falou o seguinte: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele dizendo ao altar, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei Jeroboão ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, que ele tinha feito da cabeça dele, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendam este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor, seu Deus. Do Senhor? O que está escrito aí? Do Senhor? Meu Deus. Do Senhor Deus de Judá? Do Senhor Deus de Israel? Do Senhor? Seu Deus. E ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. O rei, medroso, diante da denúncia do profeta, ficou muito corajoso e falou: prendam-no. Só que a mão dele secou, irmãos. O altar se rompeu exatamente como o profeta enviado por Deus tinha dito que aconteceria. E agora o corajoso rei estava implorando que o Deus do profeta, que ele reconhecia que não era o seu Deus, fizesse com que a sua mão fosse restaurada, e assim o foi. Que homem corajoso, irmãos, esse profeta. Chegou diante de um rei, chegando diante de uma autoridade, o rei de Israel, que estava todo errado, diante do altar, pronto para oferecer seu culto pagão, denunciou aquilo e falou tudo o que ele falou, e Deus, por meio dele, operou um sinal, que o altar se fendeu, as cinzas caíram, depois a mão do rei foi restaurada. E algo mais acontece ainda com esse homem, verso 7. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até minha casa e coma alguma coisa e eu o recompensarei. Talvez o rei tenha pensado assim: esse cara vem da parte de Deus mesmo. Olha o que ele fez, ele chegou aqui e falou um monte de coisa, o altar se fendeu, minha mão recolheu, depois ele falou, minha mão foi restaurada, e deixa eu trazer esse cara para perto de mim, vai que ele aceita se tornar um sacerdote aqui minha religião jeroboônica aqui, e é bom, né? Porque quem cria falsas religiões, às vezes quer ter todo mundo por perto, vai que o Deus dele é mais forte. Falou: vamos lá, vamos comer comigo, eu vou te recompensar. Tentou comprar o profeta. Mas o versículo 8 diz que ele respondeu: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Talvez uma atitude de sabedoria, de não ter o risco de alguém abordá-lo no meio do caminho. Ele falou: vou voltar para ajudar, mas vou por outro caminho. Precisamos de sabedoria para tomarmos outros caminhos. Às vezes é mais seguro virmos por um caminho e voltarmos por outro. E a história podia acabar aqui, irmãos. Que o homem de Deus, corajoso, denunciou o pecado do rei face a face com ele,
Deus usou aquele homem para operar grandes sinais. O rei o convida, ele fala, não vou, porque Deus mandou não comer nada nesse lugar, mas eu estou metendo o pé e voltando para ajudar. Diante do rei, um homem de Deus. Mas o que vem a seguir? Surge o terceiro personagem dessa história. O primeiro, o rei Jeroboão, idólatra, não creu na palavra de Deus. O segundo, o profeta, que creu na palavra de Deus e não cedeu à chantagem, à tentação ali do rei de tentar trazê-lo para perto e o recompensar. Mas surge agora um profeta idoso. Nada contra os profetas serem idosos. Muitas pessoas envelhecem e se tornam mais sábias, mas que assim deve ser. E eu já falei sobre isso, o pastor John Piper fala no seu livro sobre missões, que as pessoas de idade mais avançada devem pensar, os cristãos, em dedicar sua vida ao Senhor. Dedique todos os anos que você tiver, e todos os anos que o Senhor te conceder ainda ao Senhor. Às vezes tem gente que pensa, vou tirar minha aposentadoria da obra de Deus. Não existe aposentadoria da obra de Deus. Você pode tirar aposentadoria até de um trabalho específico. Talvez você não tenha condições de fazer talvez um evangelismo de rua como fizeram no passado, talvez ficar carregando coisas pesadas, a não ser que você seja o irmão Tião, né? O irmão Tião, hoje de manhã no culto tinha a mesa que tem ficado aqui, estava ali. Aí eu chamei ele assim ao canto e falei assim, irmão Sebastião, pede algum ministro lá, fala com os diáconos para tirarem aquela mesa ali, por favor. O que ele fez? Como é que você sabe, Carlinhos? A mesma hora ele foi lá, sozinho, levantou a mesa, botou do lado, ainda veio. Falei, amém, esse é o Tião, 79 anos. Salve, irmão Tião. Talvez você não possa pegar muito peso, tenha que andar um pouquinho mais devagar, mas gaste a sua vida toda, gaste todos os anos que o Senhor te der servindo ao Senhor. Faça um chá com senhoras do seu condomínio e pregue o Evangelho, anuncie a Cristo, invista em missões. Deus pode usar a sua vida poderosamente. Mas esse profeta não foi um exemplo de um bom idoso. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 13. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos, por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus, que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos, ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse, venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu, não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você não deve comer nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu, também eu sou profeta como você. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Leia o final do versículo 18. Mas isso era mentira. Versículo 19, então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Irmãos, esse profeta que veio de Judá, ele teve coragem de vir lá de Judá para Betel, face a face com o rei, falar o que ele tinha que dizer, operar sinais na frente do rei, recusou a oferta do rei, fez tudo certinho, mas caiu na lábia do velho profeta. A vida, a caminhada com Deus, ela traz riscos, irmãos. Às vezes você vai ter coragem para enfrentar o rei, mas não vai ter sabedoria e vai ceder à lábia do velho profeta. Deus não muda, irmãos. Deus não muda de orientação, fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, igual às vezes a gente faz. Deus tinha falado para aquele homem, não come, não beba nada naquele lugar. O rei ofereceu, ele meteu o pé. Mas o velho profeta usou algo que até hoje seduz muitas pessoas. Pois ele disse, vou ler novamente, também eu sou profeta, como você, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faça-o voltar com você à sua casa, para que come e beba alguma coisa.
Aquele profeta que creu na palavra do Senhor, agora ele creu na palavra do velho profeta e desprezou a orientação que Deus tinha dado a ele, irmãos. Talvez você pense, mas era um profeta. E quem te disse que o fato de alguém se dizer como profeta diz que tudo que ele falar é da parte de Deus? Você vai ver na sequência que ele falou algo depois que foi da parte de Deus. E aí eu quero botar uma pulga atrás da sua orelha. Não de você não crer, pois eu creio que Deus usa pessoas para falarem conosco, já fui abençoado muitas vezes. Mas para você pedir discernimento a Deus. E não aceitar só porque alguém fala que falou alguma coisa em nome de Deus, ou porque Deus me falou, porque um anjo apareceu para mim, ou eu sou que necessariamente é de Deus. Aqui ele falou e não era. E a Bíblia já nos dá indicações para isso. Eu já falei isso aqui na igreja, mas não me é pesado e é segurança para vós, como diz Filipenses 3, o apóstolo Paulo, que fale a mesma coisa. Vai em Deuteronômio capítulo 13. Está lá na lei do Senhor, lá atrás, irmãos. Dentro dos discursos de Moisés. Deuteronômio capítulo 13, verso 1. Diz assim, Deuteronômio 13, a partir do verso 1. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, ou seja, alguém que falou que vai acontecer alguma coisa, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, o que a Bíblia vai dizer agora? E eles disseram o quê? Vamos seguir e adorar outros deuses. Deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Deixa aberto em Deuteronômio e olhe para mim, por gentileza. O que a Bíblia nos orienta aqui? Que aparecerão pessoas que vão dizer que estão falando em nome de Deus e vão operar sinais, irmãos. Há muitos crentes hoje que são ingênuos, porque não conhecem a palavra de Deus, e qualquer pessoa que fala alguma coisa que acontece, entende que necessariamente é da parte de Deus, e não necessariamente é. Os irmãos sabem do histórico da minha família com Umbanda, com centros espíritas, e eu vi coisas acontecendo no centro espírita que foram ditas que aconteceram, e aconteceram. Sinais, e não necessariamente isso implica que aquilo veio da parte do Senhor, do Deus único e verdadeiro. Então, o fato de alguém falar, assim disse o Senhor, um anjo me falou, tal e tal, e falar que vai acontecer alguma coisa e acontecer, ainda assim você tem que testar se aquela pessoa está querendo te aproximar do Senhor ou não. Se não tiver, descarta. Mas hoje em dia os crentes são muito medrosos. Lembra que foi o medo que levou Jeroboão à idolatria? Ah, mas vai que ele é um homem de Deus, que ele é uma mulher de Deus. O que ele falou, o que ela falou aconteceu. A Bíblia está falando de pessoas que falavam de coisas que aconteciam e não era da parte de Deus. Ah, como é que eu vou fazer? Vai orar. Vai pedir discernimento a Deus. Vai pedir orientação, vai ler a Bíblia. É isso que crente tem que fazer. Tem que conhecer a palavra, irmãos. Se você nunca leu isso na tua vida, já deveria ter lido se você tem alguns anos de igreja. Então você tem que passar a ter discernimento espiritual e pedir a Deus, Senhor, me ensina. Se não basta o capítulo 13, vá ao capítulo 18. Capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Quem faz isso na igreja hoje? As pessoas estão aí, perdão da expressão, arrotando todo tipo de coisa, falando um monte de baboseira. Não acontece, mas as pessoas continuam tendo medo e tendo reverência, quando a palavra de Deus diz, não tenham medo dele. O que Deuteronômio 18 nos ensina? Se alguém falar que vai acontecer alguma coisa e não acontecer, aquilo não é da parte de Deus. Ponto. E o que Deuteronômio 13 nos ensina? Se alguém falar alguma coisa que vai acontecer e acontecer, ainda assim, você tem que ver se aquela pessoa quer te aproximar do Senhor ou não. Se quiser te levar para
se desviar do Senhor, isso pode acontecer, despreze também. Ponto, irmãos. A gente vai crer na palavra de Deus ou vai ficar com medo do irmão porque você acha que ele é... Quer mais? Sabe quem disse algo parecido com isso? Ninguém menos que o próprio Cristo. Mateus 24, 24. Vá comigo em Mateus 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Verso 24, 23 e 24. Mateus 24, 23 e 24. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, o que Jesus disse? Não acreditem. Jesus já prevê que pessoas vão falar coisas que são mentira, e orienta os seus discípulos, que somos nós, a não acreditarem. Ele diz no verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Sinais, não, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, irmão, Moisés já avisou, Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18, o próprio Cristo já avisou, por que basta alguém falar alguma coisa, operar um sinal para você achar que necessariamente é da parte de Deus? Foi esse o erro do profeta que veio de Judá. Volte lá para 1 Reis 13. Quando o profeta velho, como diz aqui no texto, falou, o anjo apareceu para mim e mandou que você fosse, e era mentira, ele caiu. E qual foi a consequência disso? Voltando lá, 1 Reis capítulo 13, versículo 20. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Olha que coisa, Deus às vezes nos confunde. Deus agora usa o profeta velho, vou usar esse termo que é o que está na Bíblia. Ninguém se escandaliza não. Usa o profeta velho para trazer agora uma palavra da parte de Deus. A primeira não foi, mas essa é. O profeta que tinha feito voltar, verso 21, e ele gritou para o homem de Deus que tinha voltado de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor, e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora, e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Irmãos, que cena é essa? Um leão, um jumento e um cadáver. Por que o leão não devorou o cadáver do profeta? Por que o leão não comeu o jumento? Porque Deus estava querendo mostrar alguma coisa com aquilo ali. Então, cuidado. Lucas 12, 48 diz que ao que muito foi dado, muito será cobrado. Aí você pensa, meu Deus, mas Deus pegou muito pesado com esse profeta. Mas esse profeta recebeu da parte de Deus uma orientação explícita. E ele deu ouvidos ao velho profeta que estava mentindo. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A vida espiritual é algo muito perigoso. Eu tenho falado para os irmãos, a vida cristã não se assemelha a um passeio no parque ou no shopping refrigerado que temos aqui próximo a nós, com banheiros perfumados e com musiquinha, que é uma beleza. Aí nos inspira, né? Quando eu shopping ao banheiro. A vida cristã não se parece com um parque shopping em Jacarepaguá. A vida cristã se parece com um campo de batalha. Outro dia eu estava de carro passando ali na Cidade de Deus, e eis que eu venho vindo entre as nuvens, não entre as nuvens, mas em cima do asfalto, um carro, um policial em cima, e atrás dele aquele caveirão maior que tem agora. Eu passei no meu carro assim, meu Deus, se ele virar à direita... Porque sabe que é assim, né? Eles vêm na principal ali de Gavernec, tá todo em paz. Quando entra naquelas vielas, né, Anderson? Anderson conhece. Quando entra numa viela, começa. E eu dirigindo meu carro, Senhor, vamos que vamos. Aí eu andava 10 metros, olhava pelo retrovisor, não entrou. Glória a Deus. Não, 10 metros não entrou. Não é, Paulinho Márcio? Não é assim? Ufa. A vida cristã se parece muito mais do que eu passei na Cidade de Deus. Foi leve, né, Carlinha? Vocês já passaram por situações muito mais tranquilas. Muito mais difícil. Lá dentro.
dentro da farmácia, ela está falando, ela trabalha em farmácia, trabalha numa farmácia dentro da Cidade de Deus, e a gente já tem os códigos, né? Quando, lá em casa, eu moro bem próximo à Cidade de Deus, é quando eu ouço o helicóptero por volta de 5h30 da manhã e vejo que as crianças não estão indo para a escola. Perto da minha casa tem uma escola municipal. Deu 7, 7h30, as crianças não estão passando, tem operação, o bicho está pegando, cuidado. A vida cristã se assemelha muito mais a isso, irmãos. Que isso? Sim, estamos em guerra. O inimigo de nossas almas quer nos devorar, quer nos tragar. Não exatamente matar, roubar, destruir, porque João 10:10, quando Jesus fala isso, ele está falando dos falsos mestres e não do diabo. Mas certamente o diabo também quer nos tragar. Cuidado com a sua vida. O profeta ouviu um outro profeta, que foi usado por Deus depois. Mas ele não teve discernimento. Cuidado, irmãos. Por isso que eu sou o pastor chato que fala, você tem que ler a Bíblia. Se Deus permitir, ano que vem a gente vai começar uma série, nós já temos acertado isso com o irmão Paulo, de estudos na escola dominical, casado com uma leitura bíblica, porque você nunca leu a Bíblia, nos próximos anos, espere em Deus que você leia. E mais do que ler, você seja fortalecido para a igreja, para entender a Bíblia. Porque é isso que a gente precisa, irmãos. Da Bíblia e do poder do Espírito Santo. Porque os enganadores estão aí. Há muitos crentes ingênuos, e às vezes você vai conversar com a pessoa, está decepcionada com a igreja, me falaram que ia acontecer, isso não aconteceu, mas foi Deus que falou. Mas é o profeta de Deus. De nada não. Acabamos de ler 3 textos, 4 na verdade. Deuteronômio 13, Deuteronômio 18, Mateus 24, fala que grandes sinais, que se possível enganariam os eleitos, palavras do próprio Cristo. E o próprio texto de 1 Reis 13. Cuidado. Cuidado com quem entra pelos seus ouvidos, cuidado com quem entra pelos seus olhos. Antes a gente já pensa logo em imoralidade sexual, em programas imorais, mas há outros riscos. E a religiosidade esconde muitos riscos, irmãos. Às vezes você fala assim, eu estou ficando assustado, estou ficando com medo. Não fique com medo de Jeroboão e vá para a idolatria, mas tema a Deus e peça ao Senhor que te dê discernimento para separar o joio do trigo. Porque esse homem seguiu a palavra do profeta e encontrou a morte. Uma morte emblemática, porque ficou o leão, o jumento e o cadáver. E aí, se você ler a sequência do texto, você vai ver que o velho profeta foi lá, tirou o corpo daquele homem e pediu que fosse enterrado junto com ele. E a profecia dele lá de trás se cumpriu. Vá comigo em 2 Reis, capítulo 23. Segundo Reis 23, versículos 15 e 16. Vou ler um pouquinho mais. 15. Segundo Reis 23, 15. Josias, o grande rei Josias, que viveu muito tempo depois de Jeroboão, também derrubou o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Aserá. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, exatamente como o profeta tinha profetizado, o profeta que veio de Judá. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus, que havia predito essas coisas. Então o rei perguntou, que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade responderam, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Josias disse, deixem-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Aquele homem, mesmo tendo errado, dando ouvidos a um profeta velho que o desviou dos caminhos e tendo encontrado por isso a morte, e não tendo sido sepultado lá junto com seus pais em Judá, ele foi sepultado com honras, e quando o rei Josias foi cumprir o juízo de Deus sobre o altar, ele profanou, porque isso era um ato de profanação, tirar os cadáveres dos sepulcros e queimar seus ossos sobre os altares. Ele não tocou no sepulcro daquele profeta. E, de certa forma, ele recebeu alguma honra, muitos anos após a sua morte. Porque, embora tenha se deixado levar pelo falso profeta idoso, ele, em algum momento, tinha sido usado poderosamente por Deus para trazer uma mensagem de juízo que se cumpriu.
E aqui eu aprendo, irmãos, que mesmo que sejamos usados por Deus poderosamente, devemos ter cuidado. Que esse homem foi usado de forma maravilhosa por Deus. Deus usou para profetizar algo que aconteceu muito tempo depois. E Josias reconheceu isso e não tocou no sepulcro dele. Mas ele depois deu ouvidos. Assim como Jeroboão ouviu maus conselhos, ele ouviu o mau conselho do velho profeta, desobedeceu a Deus e encontrou a morte. E Jeroboão, que fim teve? Voltando lá para o capítulo 12 de 1 Reis. Capítulo 12 não, perdão, capítulo 13. Será que depois disso Jeroboão tomou jeito? 1 Reis 13, 33. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes para os lugares altos. A quem o desejasse, ele consagrava para sacerdotes nos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Um homem que tinha ouvido de Deus, se você obedecer, a sua dinastia será semelhante de Davi, teve a sua dinastia destruída, irmãos, por causa dos seus muitos pecados. Como falei no início, Atos 6, o texto que preguei de manhã, mostra que os apóstolos discerniram que Satanás queria distraí-los da sua missão. Ele fala, não, a gente tem que se dedicar à oração e à palavra. Diáconos, resolvam essa questão aí. Porque eles sabiam da importância de darem ouvidos à palavra de Deus e ensinarem isso ao povo. E nós precisamos ter esse mesmo discernimento, irmãos. Focarmos na palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus, para não sermos iludidos. Mas eu já fui usado poderosamente por Deus, Deus me usou na pregação, na evangelização, no louvor, nisso ou naquilo. Aquele profeta foi usado por Deus de maneira poderosa, e ainda assim foi enganado, e encontrou a morte. Aquele profeta velho, falou uma mentira, e depois foi usado por Deus, para falar algo que aconteceu. Então, cuidado, precisamos conhecer a Deus, irmãos. Um autor chamado Philip Ryken, um grande comentarista bíblico, faz um paralelo interessante entre esses dois profetas, o profeta de Betel, o velho profeta, e o profeta que veio de Judá. O profeta de Betel com o próprio reino do norte. Que se você olhar a história do reino do norte, diz Philip Ryken, você vê que o reino do norte sempre andou errado. Não teve um rei bom. A semelhança daquele profeta velho, ele estava fazendo tudo errado. E o profeta que veio de Judá? Ele honrou a Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele foi usado por Deus. Mas depois pecou e caiu. E o que aconteceu com esses dois povos, diz Philip Ryken? O Reino do Norte, em 722, a derrubada de Samaria, antes de Cristo, 722 a.C., é levado cativo para a Assíria. E o Reino do Sul, alguns anos depois, salvo engano, em 589 a.C., Jerusalém cai e vai para o cativeiro babilônio que dura 70 anos. Esse era o povo de Deus, irmãos. Mas há uma esperança. Porque há um descendente de Davi que foi tentado no deserto. Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele venceu o diabo no deserto. Foi tentado a se desviar, se distrair da sua missão. Pelo próprio apóstolo Pedro, um dos seus mais próximos. E falou àquele homem, arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Que foi tentado ao conforto, que foi tentado, talvez, a não se lançar naquela via dolorosa, mas ele foi obediente até a morte de cruz. Só que tem uma diferença dele entre os dois profetas. Josias, quando foi estabelecer o juízo de Deus determinado, e foi profanar os sepulcros, para queimar os ossos daqueles homens sobre o altar idólatra de Jeroboão em Betel, ele encontrou os sepulcros. Encontrou o sepulcro daquele profeta que havia morrido porque desobedeceu a Deus. Mas esse profeta, podemos até achar o seu sepulcro, mas o seu corpo não será achado, pois ele está nos céus. Ele subiu aos céus, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus Cristo não vão encontrar os seus ossos. Ele não corre risco de ter o seu sepulcro profanado, pois ele não está lá. Ele venceu a morte. Ele foi obediente até o fim, irmãos. Ele é o Logos de Deus, a palavra de Deus encarnado, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o descendente perfeito de Davi, a raiz de Jessé,
o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele venceu, irmãos, e nele podemos vencer também. Cuidado com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não quero assustar ninguém, não. Ou talvez queira só um pouquinho. Se isso te deixou um pouco confuso, pode ser um bom caminho. Porque uma das primeiras coisas que acontecem quando a gente precisa crescer, amadurecer, é sentir dor, irmãos. Eu estou lá com o João, daqui a pouco vai começar a nascer os dentes. Sei que a criança começa a mexer, às vezes tem um pouquinho de febre. Quando rompe dente é uma tristeza, né? Mas a criança os dentes têm que sair. Daniel outro dia chegou com a boca sangrando, acho que esse dente vai cair também, está com os dentes ficando tudo mole. Está a banguela assim, na janela. Incomoda, o crescimento dói. Mas é melhor termos a dor do crescimento do que permanecermos crianças para sempre. Então tem coisas que vão nos incomodar, mas é Deus nos chacoalhando para crescermos e amadurecermos, todos nós, a começar por mim, na graça e no conhecimento do Senhor.